A tradição predominante do Ocidente é o cristianismo, mas o que talvez você não saiba é que existe um lado esotérico dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então nos acompanhe nesse vídeo para saber exatamente quais são esses ensinamentos esotéricos e como você pode ter acesso a tudo isso. Salve, meu querido alquimista, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais este vídeo aqui no canal Alquimia das Artes. Hoje estou com a ilustre presença do nosso querido amigo Fernando Salazar Banol, que está disponibilizando aqui o tempo dele, o conhecimento da trajetória de vida dele, para nos explicar algo incrível que é a respeito do cristianismo esotérico. Hoje estamos aqui num portal dos 12 arcanjos, na Abadia da Santa Aliança, e nós vamos falar um pouco a respeito deste cristianismo esotérico. Então, gostaria que você falasse um pouco para os telespectadores aqui do canal o que é este cristianismo esotérico, Fernando. Sim, obrigado, Yuri, e obrigado a todos vocês que nos permitem ter acesso a este medio de comunicación y compartilhar ese conocimiento de esas cosas que, como o Yuri utilizó su palabra, esotérico, porque para los propios egipcios ellos clasificaban el conocimiento y sus escuelas iniciáticas en nivel exotérico. Com X? Sí, exotérico, exactamente. Aquela informação que é para todo o público, como acontece já abordando diretamente e conhecido popularmente todas as Bíblias sagradas, suas diferentes traduções, as diferentes religiões e grupos que han ido realizando esse estudo do Novo Testamento de Jesus junto com o Antigo. Luego temos, continuando en esa clasificación, dos egipcios que igual estaban divididos, todo el imperio egipcio, en tres partes. Entonces tenemos después la parte llamada mesotérica, intermediaria. Entonces ya eran las personas que estaban más interesadas, más preparadas para accesar a esa parte que es de misterio, por eso eran llamados iniciados o hierofantes, aquel que procura la luz, y existía un preparo, una serie de pruebas humanas de conocimiento, de comportamiento de vida, para luego llegar a eso que se llamaría la cámara o nivel de estudio esotérico, como você pronunciou. Entonces, o esotérico es lo que siempre, eso con la E, la otra con o X, está oculto para las personas. Y ese conocimiento oculto constituye para el mundo do cristianismo nada menos que los llamados evangelios apócrifos, o que por lo propio origen do cristianismo oficial, los primórdios, fueron considerados como evangelios apócrifos o heresías no reconocidos. Son 4 evangelios canónicos, más todo este resto de escrituras o manuscritos encontrados en Nag Hammadi y en Qumran, no son reconocidos oficialmente pelo cristianismo histórico. Y por eso todos los que trabajaron en la compilación, organización de estas escrituras gnósticas encontradas en la llamada Biblioteca de Nag Hammadi eran los famosos gnósticos. Entonces, esos gnósticos que elevaron diferentes denominaciones históricamente. Entonces, los nacenos, los ofitas, los simonianos, zoroastrianos, y después un poquillo más acá con lo presente eran los gnósticos, nada menos que
los cátaros, Os cátaros. o albigenses, que significa puros brancos, e que os que trajeron el momento muito crítico da história do cristianismo, nada menos que na época da Inquisição. E que pela própria Inquisição foram um total mais de 100.000 cátaros ou albigenses queimados na fogueira, porque eram uma heresia todas as propostas que apresentavam em estas escrituras, que bom para a época estavam escondidas em essas cavernas de Nag Hammadi, no deserto, no Egipto, e que só em 1945, depois que termina a Segunda Guerra Mundial, bastante simbólico, dentro desse sincronismo que fala Carl Jung, um grande gnóstico, também da época do século passado, e que permitem estar conservados no Museu del Cairo, e que mostram algo real, não é uma invenção, existem realmente. Exatamente, e é interessante, se tu puder mostrar a capa aqui para o pessoal, esse livro de Nag Hammadi seria, no caso, uma compilação de pergaminhos que foram encontrados, selados, né, como o Fernando falou, em 1945. Quando terminou a Segunda Guerra, parece que o mundo divino disse assim, então agora vocês têm a permissão, né, de estar acessando esse tipo de conhecimento. E o que é interessante é que o Marcílio Fitino, que traduz o Corpus Hermeticum lá na Renascença, ele só traduz 14 tratados do Corpus Hermeticum, que vocês já devem conhecer. E os outros tratados, para fechar os 18, são encontrados juntos no Nag Hammadi. Então, por exemplo, a bênção de ação de graças, a oração que tem aqui, é trazida nesse compilado de textos também. Então, o Nag Hammadi, ele tem uma importância trina, ao meu ver, tanto gnóstica quanto crística, porque tem muitos ensinamentos de Cristo depois do seu renascimento mesmo, e também hermética, porque existem textos que formam hoje o que a gente conhece como Corpus Hermeticum, que é um dos textos que a gente desbrava, inclusive, dentro da escola, Alquimia das Artes e tudo mais. Então, além disso, eu queria que tu comentasse, inclusive, para o pessoal, para eles ficarem cientes um pouco, de o que tem nesse Nag Hammadi, então, né? Quais são os apócrifos que mais te chamam a atenção? Porque tem vários. Boa, né? Boa. Dentre los apócrifos que más me llama la atención y trabajamos y que ha realizado una revolución mundial en esa parte esotérica, mal llamados de heresía, tenemos dos. O primero, prepárense, para quien no conoce, sería o Evangelio de Judas. Então, o Judas, tal qual como a gente tem conhecido, estudado, escutado, não é como pensamos, não era ruim. Todo lo contrário, foi um dos discípulos mais exaltados de Jesus. E é tão grande a revolução que gerou esse Evangelho de Judas, que a própria National Geographic realizou um documentário exclusivo acima dele. Então, recomendamos, procurem esse documentário da National Geographic, que se chama O Evangelho de Judas. Realizou uma edição especial, programas a esses níveis. Então, se a National Geographic, que seria, entre comillas, antropólogos materialistas que não aceitam nada que não possa ser comprovado, eles realizam e mostram para o mundo o lado oculto, esotérico, com esse, como faz Yuri, e que vale a pena que vocês assistam, ou estudiem, ou leem. E o outro, também bastante polêmico, revolucionário, é nada menos que de Maria Magdalena. E aí, no próprio Pistis Sophia, vou comentar algo para nosso público aqui, comentado pelo amado mestre Samael Aun Weor, do gnosticismo do século XX, é nada menos, em uma parte do Pistis Sophia, os discípulos de Jesus, os apóstolos, perguntam a Jesus
porque María Magdalena, no la prostituta como fue apresentada, Não é a mesma. no es la misma, exacto, história. apaga, 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 apaga. Não tem. Eso, es la que mejor interpreta acima dos propios hombres, o el símbolo do eterno masculino ahí representado pelos apóstoles, es la que mejor interpreta, la que tiene el don para interpretar la gnosis mistérica que trae Jesús después de su resurrección y ascensión, que suben a esos mundos pleromáticos y luego que desce para ser presentado a todos sus discípulos y que llegue a nosotros a través de todo este material tan maravilloso. Perfeito. Y le pregunta a uno de sus discípulos ao Mestre Jesus: Mestre, por que você beija mais a Maria e la beija em la boca? Olha, algo tão escandaloso. Já nesta época não tão escandaloso. E ele responde: porque o amor que eu sinto para Maria não é o mesmo que eu sinto por vocês. Perfeito. Então acá esses dois são interessantes. E outro mais que se chama o Evangelho de Felipe, o mistério da câmara nupcial. Que aí quem estuda alquimia, tantrismo, aí vai matar a charada em muitas coisas. Interessante, né? Sim, vale a pena, vale a pena. E dá para ver por que esses livros que são tão importantes não foram incluídos, por exemplo, no cânone da Bíblia, né? Porque eles falam de assuntos que não são para todo mundo, né? São apenas para pessoas que estão realmente iniciadas, exato. As pessoas que são iniciadas dentro dessa câmara mais do mistério, né? Hermética e que podem compreender, que nem você falou essa expressão Donum Dei, que é justamente esse dom de compreender, né, do entendimento divino, abinados cabalistas. E é interessante associar, porque o entendimento, abinados cabalistas, por exemplo, ela é como a grande mãe, ela é como esse grande feminino também. E o próprio Evangelho de Maria, como o Fernando acabou de nos falar, né, ele já vai nos trazer essas pequenas pistas cifradas dentro de um mito, dentro de uma história, né, e eu acho que isso é o verdadeiro sentido dos ensinamentos crísticos, quando ele trouxe, né, o Jesus com muita maestria conta mitos, conta histórias, aonde as massas vão escutar aquela história e vão tirar ali uma lição moral, uma lição às vezes de algum desvio em nível ainda mundano que está cometendo, né? E aí se retifica a partir disso, pelo exemplo do Jesus Cristo, mas para aqueles que querem ver além, devem entender o simbolismo, né, Fernando? Devem entender aquele algo a mais que está por trás da simples história que está contida ali, né? Então, eu queria que também tu comentasse um pouco sobre o Pistis Sophia, que afinal de contas é considerado por muitos aí uma das certas, vamos dizer, Bíblia gnóstica, assim, né? Então eu queria que tu... E a Bíblia gnóstica, não de los gnósticos de uma sigla específica, sino do gnóstico, do conhecedor. Porque existem muitas instituições respeitosas que estão realizando um lindo trabalho, mas existe também, por exemplo, o Yuri e todos nossos distinguidos e distinguidas alquimistas. Oi, tudo bem? Nada menos que existem os chamados gnosis de Princeton, onde estão os papas da física, da química, entre eles nada menos que o Frígio Capra, autor de duas obras extraordinárias, o Tao da Física e Ponto de Mutação. Então, são palavras mais respeitosas e são gnósticos, que eles iniciaram realizando a negação de Deus e, através da gnosis, chegaram a observar que não era questão de negando. Se já tentavam negar a Deus e demonstrar que Ele não existe, significa que, no fundo, como aconteceu com o próprio Yaldabaoth, que ele
falava, não existe ninguém mais acima de mim, era porque sabia que existia outro acima dele. Então, é a mesma brincadeira profunda, hermética que encontramos em todo isso. Se trabalha muito com simbolismos, arquétipos, por isso recomendamos que estudiem também um Carl Jung, e que estudiem um Joseph Campbell. Perfeito, Joseph Campbell nossa, excepcional, excepcional. Inclusive o Joseph Campbell é uma boa dica, porque dentro ali de toda essa constituição, por exemplo, do monomito, da jornada do herói, a gente pode olhar para esse tipo de mito e também fazer algum paralelo. Para quem não está habituado, por exemplo, a ler de forma simbólica, é um bom caminho, né? Uma boa pista para a pessoa começar a decifrar esse tipo de mito arquetípico, né? Que está para além de um símbolo, além da forma. Tipo, os arcanjos que estão aqui atrás de nós são formas, né? Exato. Mas a gente não vai entrar no mérito de explicar a força das inteligências planetárias ou dos arcanjos, porque não cabe aqui. Precisamos, a nossos níveis, precisamos desses símbolos para puxar outras verdades, outra luz, puxar a luz que está dentro de nós. Exatamente. Eu queria só fazer um parênteses para ficar mais claro para o pessoal que não conhece o termo gnose. O que seria então a gnose de fato? A gnose de fato é o conhecimento, não confundir conhecimento com informação. Então, por exemplo, eu posso acessar toda a informação que existe na web, mas não significa que tenha conhecimento, porque o conhecimento é algo que eu estou vivenciando, eu tenho experimentado. Em outras palavras, seria eu tenho o know-how. Know-how é o conhecimento. Então, a gnose, de uma forma simples, é o conhecimento que eu posso conquistar além da informação de teorias ou de dados acumulados. É a minha própria verdade. E por isso a gnose tem como meta principal o autoconhecimento. Perfeito. E também, pelo meu entendimento também, a gnose, ela sempre está associada com algo a mais, assim, algo além do nosso próprio umbigo, vamos dizer assim, algo além da nossa própria autoimagem, do nosso próprio ser individual. É como você buscar esse conhecimento para entrar também em contato com essa força maior, com Deus, com algo que está, né, para além do próprio raciocínio ou da própria individualidade de um ser. Né? Então, trazendo até o Carl Jung, ele fala, né, que a gente, sim, primeiro precisa ter a nossa individualidade para depois buscar a individuação. Né, que é então você entender a sua missão aqui na Terra, nessa encarnação, e ajudar ao próximo, de você colaborar com esse planeta e realmente fazer parte de uma vontade maior, né? Os próprios esoteristas falam muito disso, né? A verdadeira vontade é diferente dos desejos, é diferente de você simplesmente conhecer o seu corpo, a sua mente, as suas emoções. Isso é um autoconhecimento necessário, mas a gnose nos leva além. Ela nos leva para um conhecimento divino, vamos dizer assim. É isso. Então, por isso é importante que todos nós, como fala o próprio Carl Jung, não confundir com o Carl Jung, que são os dois personagens muito legais, é isso, em síntese, o que procura o gnóstico? A luz. Luz. Mas não esta luz, a verdadeira luz. Sim. Que se fala, Sofia se perdeu procurando a verdadeira luz. Então, como vai acontecer e vocês vão poder acessar nos programas que estamos preparando para os alquimistas e alquimistas, a luz do sol é a verdadeira luz. A falsa luz seria estes holofotes, todas estas coisas. Perfeito. Não perca, verdade? Não percam. Inclusive, minha gente, nós estamos aqui nesta abadia, junto com o Fernando, para justamente fazer um curso completo sobre o Pistis Sophia, sobre esses ensinamentos gnósticos, sobre o cristianismo esotérico em formas gerais e também
de formas muito aprofundadas, porque o Fernando já está nessa caminhada há décadas, minha gente, já viveu muitas coisas, coisas que não são apenas a teoria, não é apenas a informação que a gente lê, mas sim um ensinamento de vida. Então eu quero fazer um convite para quem sente em adentrar esse tipo de estudo, para quem sente em adentrar o nível esotérico deste cristianismo primordial, que acesse o link que está aparecendo aqui embaixo para adentrar na Escola Alquimia das Artes, onde nós teremos 4 masterclass a respeito deste cristianismo esotérico ou iniciático, os ensinamentos mais finos e mais sutis que podem ser expressos dentro dessa vertente crística. E aproveitando também, né, para que vocês conheçam um pouco melhor, nós temos um outro vídeo que nós gravamos anteriormente, então eu vou deixar num card que vai aparecer em algum lugar aqui em cima, para que vocês também, né, conheçam um pouco mais do Fernando, desse trabalho, onde a gente falou um pouco sobre o contato que ele teve também com o mestre Samael Weor e sobre vários outros assuntos, tá bom, minha gente? Você quer falar mais alguma coisa? Não, nada más, ahora convidar, ya dejamos eso. Y también procuren, entonces los otros son aproximadamente 120 escritos a ser estudiados, todos chamados evangelhos. Evangelhos, exatamente. No final das contas, sem as constituições institucionalizadas, todos são evangelhos. São pontos de vista de um prisma que reflete os ângulos da luz. Concordo. E nós, como buscadores e buscadoras da verdade, nós devemos buscar a verdade, a verdadeira luz, e não se iludir com esses holofotes, essas luzes artificiais e institucionalizadas às vezes, né, que nós acreditamos sermos uma verdade maior, mas que no fundo elas estão distorcendo algo que é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Tá bom? Então deixo meu convite aqui para todos vocês e não esqueçam de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo se você chegou até o final do vídeo. Eu sou um alquimista crístico, para afirmar também a sua vontade em palavras, na escrita, e você também elevar a sua consciência rumo à luz. Então, gratidão, Fernando, por mais esse vídeo. A você, Yuri, e desejamos de todo o coração que o Cristo cósmico, o Cristo histórico e o Cristo íntimo ilumine a todos nós. Perfeito. Então nos vemos num próximo vídeo e dentro das aulas de cristianismo esotérico, de Piste Sofia e do Nag Hammadi dentro da Escola Alquimia das Artes. Até mais.